Estamos começando aqui mais uma live, agora dessa vez comentando um pouco sobre os desbastes, né, uma etapa de manejo. Gostaria aí de dar boas-vindas a todo mundo que se inscreveu e está nos assistindo agora, dando a honra da audiência de vocês, o interesse, isso é muito, muito interessante e bastante motivante para a gente poder estar trabalhando e passando um pouco da experiência que a gente vem adquirindo nesses últimos anos. Boa Valéria, noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live. Eu queria agradecer, né, a presença de todos e também falar que nós vamos fazer agora lives semanais para tratar de assuntos referentes à madeira nobre, a projetos, né, de florestas plantadas. Então, toda quarta-feira, nesse horário, nós estaremos aqui, né? Então, se vocês tiverem também sugestões de temas, de dúvidas que vocês possuem, eu queria também que vocês comentassem aí no chat se vocês já plantam mogno africano ou se vocês ainda querem plantar, né? Quem já tem plantio, qual a idade que o plantio está, só para a gente saber um pouco mais sobre vocês. E também dar um outro recado, que as outras lives que nós fizemos já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Futuro Florestal. Então, quem perdeu algum tema, quiser ir lá assistir, então sejam bem-vindos aí às nossas lives. E também nós vamos ter uma surpresinha aí para o final dessa live de hoje. Então, quem ficar até o final aí vai ter uma surpresa. Eu sou Valéria Ciriello, estou aqui com o Eduardo Ciriello, que por acaso é meu irmão mais novo. Nossa empresa é formada por 3 irmãos, né, sócios. Tem o Rodrigo também, que hoje está na audiência aí. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Nós estamos muito felizes pela audiência, deu bastante gente, né? Acho que é por causa do nosso probleminha aí que a gente está enfrentando de ficar em casa, né? Então, a gente fica em casa, a gente precisa se informar mais, né? é isso aí. Espero que todos estejam bem, se cuidando, e vamos torcer para que tudo isso passe da melhor maneira possível aí, para a gente superar esse momento mais difícil do nosso dia a dia aí. Bom, acredito que a gente pode começar, né, Valéria? Já. Sim, vamos começar falando um pouco para quem não conhece a gente. Nossa empresa se chama Futuro Florestal e a gente trabalha com mogno africano e outras madeiras nobres também desde 2004. Especificamente com mogno africano, as primeiras árvores que a gente plantou foi em 2007. A partir daí a gente começou a plantar, a produzir mudas e foi um aprendizado grande assim ao longo desses mais de 15 anos, né? Eu sou engenheira agrônoma e tenho mestrado em ciência florestal e depois que eu me formei, eu sempre trabalhei nessa área florestal. No início em outros trabalhos e depois aqui em Garça, município de Garça, em São Paulo, próximo a Marília, Bauru. E vou passar para o Eduardo para ele falar um pouco sobre o que a Futuro Florestal faz de forma rápida para a gente entrar aí no tema específico dos desbastes de mogno africano. Tá. Bom, a gente trabalha em toda a parte de desenvolvimento de projetos florestais e agroflorestais. Trabalhamos desde 2004, né, 2003 para 2004 com essa atividade e desenvolvemos também bastante sintonia no desenvolvimento de projetos agroflorestais, consorciando e buscando trazer um pouco de receita ao longo dos projetos florestais. Então, a gente atua nessa parte de consultoria técnica, assessoria, gestão florestal, plantio, manutenção de projetos, desenvolvimento da parte de consultoria, projetos técnicos, cadastro de plantio, essa parte de licenciamento,
dos plantios florestais, cada estado tem um processo, enfim, a gente visa dar um suporte para o produtor conseguir fazer isso de acordo. E produção de mudas, a gente já trabalha com produção de mudas também há bastante tempo, desde 2005, fornecemos diversos materiais aí, diversas espécies aí para o Brasil inteiro, e tem vários trabalhos de pesquisa que a gente desenvolve ao longo desses 15 anos. Tem muita demanda para informação, então a gente tem vários parceiros de universidades, institutos de pesquisa, onde a gente coopera e desenvolve trabalhos em conjunto para cada vez mais poder melhorar o conhecimento desse setor de mogno africano, setor de nativas madeireiras, enfim, da madeira nobre em geral. E então as lives vêm no sentido de compartilhar um pouco dessa informação técnica para que cada vez mais a gente consiga inserir a consciência do produtor de planejamento na hora de plantar, né? Ter essa antecedência, esse planejamento não só financeiro, mas de implantação, né? Planejar as coisas, né? Os insumos, planejar toda essa parte de preparo e definir as premissas de projeto também é importante antes de começar. Então, a gente visa dar um suporte em toda essa parte. Acho que pode colocar a apresentação para a gente começar. Bom, basicamente, hoje a gente vai falar de desbaste, ele pode ser aplicado, a gente vai estar com foco aí, inicialmente, nos mognos africanos, né, nas duas espécies principais de caia, mas ele se aplica, os conceitos se aplicam a todas as espécies florestais, né, é uma parte conceitual que trabalha nisso. Então, aí, nosso time, aí, né, eu, Valéria e Rodrigo, no nosso viveiro em Garça, nós temos a unidade de produção lá, tem várias plantios lá que a gente acompanha junto com a Tropical Flora, vários clientes pelo Brasil inteiro que a gente dá suporte, no estado de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Goiás, enfim, vários estados aí que estão, que a gente atua. Bom, esse primeiro, o que é desbaste, então? Bom, desbaste é uma operação florestal que consiste no quê? Em retirar indivíduos, retirar árvores, né, no momento adequado para se reduzir essa competição por luz, por água, por nutrientes, né, e assim que as árvores que ficam remanescentes na área possam crescer, ganhar diâmetro, ganhar corpo e ter uma produção de madeira de qualidade, tá? Então, aí essa ideia é que obter toras de diâmetros maiores, elevados, ao final da rotação, e também para os desbastes seguintes, né? Então, a ideia é que todo esse manejo, ele garanta uma produção de toras de grandes dimensões, de boa qualidade para serraria ou laminação, né? Laminação não são todas as espécies que dão certo, tem várias características para laminação, mas o objetivo final mesmo é, sei lá, mais de 90% é serraria. Bom, aí tem vários tipos de desbaste, né? Então, tem um desbaste pelo alto, que a gente fala, que é um desbaste onde a gente entra retirando as melhores árvores, as árvores de maiores diâmetros, deixando as medianas e as inferiores. Desbaste por baixo, que é o mais comum, que a gente vai eliminando as árvores suprimidas, defeituosas, mais finas, né? No geral. E aí, esses desbastes por alto ou por baixo, ele pode ser seletivo. Geralmente, pelo alto e pelo baixo é seletivo, porque você já definiu critérios de diâmetros que você vai tirar, né? Na hora de selecionar. E o desbaste sistemático, ele é mais aplicado a espécies que já têm um desenvolvimento de material clonal, né? Então, se faz muito desbaste sistemático já com plantio clonal de eucalipto, né? Onde você já tem um padrão de forma, de material genético, que fica mais fácil, você sistematicamente tira uma rua sim, uma rua não, uma árvore sim, uma árvore não, sem muita necessidade de ficar escolhendo no campo. Outras espécies também já permite isso, né, nesse trabalho do sistemático. No final das contas, a gente acaba nos mognos muito trabalhando no desbaste por baixo, mesclando sistemático e seletivo. A gente cria uma metodologia para
sistematicamente ir selecionando os indivíduos. Bom, aí, esse slide, esses gráficos aí, a questão é a seguinte, bom, cada espécie, cada gênero, né, e espécie, ela acaba tendo um ritmo de crescimento natural, né, ela varia ao longo desse tempo. Tem espécie que cresce mais rápido, depois estabiliza a produção, e tem espécie que ela é mais homogênea do começo ao fim, e tem espécie que cresce devagar e depois ganha incremento ao longo do tempo. Então, se a gente vê aí, esse gráfico, ele apresenta aí um trabalho que foi feito ao longo de 12 anos com 7 espécies, né, plantadas, nativas aí da região amazônica, né? E aí a gente vê vários comportamentos. Então, tem muita gente que a gente tem que respeitar. Cada gênero, cada espécie tem uma velocidade, um ritmo de crescimento, né, que é influenciado pelas condições do sítio, ou seja, fertilidade, clima, edafoclimáticos do lugar onde você está plantando, e também ele é influenciado pela qualidade de manejo que você dá na floresta, de manejo de mato, de manejo de adubação, de manejo de podas. Isso vai influenciar diretamente nesse crescimento e produção, né? Então, cada espécie tem uma estimativa de produção média, e cada uma delas vai ter um regime de desbaste, de manejo diferente, né, de acordo com a sua taxa de crescimento. Então, é preciso a gente ter a gente olhar esse gráfico. Ele é muito interessante, que ele mostra como não é um padrão entre espécies, né? A gente tem muita ansiedade em que cresça rápido, mas esse crescimento ele tem que ser o mais natural possível para que você produza uma madeira de melhor qualidade. E a gente tem que compensar essa ansiedade analisando a foto no longo prazo. A gente tem que bater uma foto de 10, de 15, de 20, 25 anos para entender qual que é a natureza dessa espécie e o seu ritmo de crescimento. A gente tem que respeitar isso para não exagerar em adubação, exagerar em poda, né? Ter um pouco de paciência ao longo desse tempo que é de longo prazo. Ô, Eduardo, só para complementar, acho que cabe aqui, que com relação aos mognos, eles têm um crescimento inicial já muito bom. Então, é uma coisa que até anima o produtor, né, se comparado com espécies de crescimento inicial lento. Porém, isso não quer dizer que ele vai chegar também rápido ao corte final, porque, além de tudo, a gente tem que ter o cerne da madeira. Então, ele é uma espécie que cresce sempre muito rápido, mas é necessário esperar o momento certo, tanto para o desbaste quanto para a colheita final, para você ter o rendimento que você espera. Então, só complementando isso. Exatamente, esse é um ponto forte, porque a gente quer uma madeira de qualidade, né? A gente olha um número, a gente olha os valores dessas madeiras no mercado hoje, né? Que são provavelmente de áreas naturais, ou seja, são toras de muita qualidade, porque são árvores velhas, né? Árvores de idade avançada. E a gente está vindo com material juvenil, então a gente tem que dar o tempo para esse material juvenil, essa madeira juvenil ganhar e se maturando ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente ganha diâmetro muito rápido, mas a gente tem que esperar aquele diâmetro amadurecer, e é isso que vai agregar mais valor, cada vez mais, para a madeira produzida, né? Então, com certeza é bom você ter uma espécie de rápido crescimento, você acelera, você reduz o risco inicial, que é o controle do mato, tudo, você acelera esse processo, você sai de uma zona de risco do que é os 3, 4 primeiros anos rapidamente, né, sendo que algumas outras espécies você fica mais tempo cuidando desse início, mas a gente tem que realmente, não é porque ela está crescendo tão rápido no início que ela vai dar corte com 14, 15 anos, assim, e ter uma madeira de qualidade excelente, sendo que a gente precisa dar um pouco mais de tempo para ela. Bom, partindo para o próximo desbaste, esse aqui é só para ter uma ideia de estoque, né? Ou seja, a gente vai criando, a gente entra com estoque inicial, por exemplo, o estoque máximo aí que é recomendado de se trabalhar é o plantio 3x2, que é muito utilizado
no eucalipto para biomassa. A gente usa bastante para os senegalenses, né, para o café senegalense, para formar o stand logo e a gente ter mais material para escolher. Então, gradativamente, ao longo dos desbastes, vamos diminuindo esse estoque até chegar a um estoque que o seu sítio suporta a máximo, né? Então, quando a gente planta uma densidade maior no início de árvores, a gente consegue já rapidamente ver qual que é o limite máximo do seu sítio. O seu sítio ele vai estagnar com quantos anos, né? Ele vai estagnar com 4, com 5, com 6 anos, e isso vai te dar um poder de analisar melhor a qualidade do seu sítio, para maximizar essa produção. E aí você vai saber se vai ficar 300 árvores no final, se vai ficar 200, se vai ficar 400, né? Isso é o índice de sítio que vai determinar qual que é a capacidade máxima de produção da sua área, né? E aí o regime de desbastes, ele é definido de acordo com o seu projeto. Então, no seu projeto você define as premissas, se você tem mercado para lenha, se você tem mercado para torete, regional, localmente, isso é interessante, porque vai viabilizar mais facilmente a venda dos desbastes e desses subprodutos, né, que vai ser produzido. E também regionalmente como você está posicionado de logística para definir qual que é o produto final que você quer, qual que é o ciclo final de corte que você vai querer e quantos desbastes você vai fazer ao longo desse processo, né? Então, mais ou menos é aquele parâmetro. E aí, então o objetivo quero produzir toras de qualidade, né? Então mas eu tenho subprodutos ao longo desse processo. A gente vai uma floresta comercial plantada, ela vai produzir toras para serraria, vai produzir toretes, né, que dá para fazer palanques, dá para fazer torneados, lenha, né, e essa lenha pode ser uso comercial, uso doméstico na propriedade, né, e o uso industrial para biomassa, e para uso em fornos e secadores. E aí, cada uso vai estar ligado à dimensão da tora. Se a tora está fina, é mais lenha. Se a tora já está média, dá para fazer algum processo para beneficiamento. E então, o diâmetro que vai definir melhor esse uso, né? Então, quando a gente fala em desbaste, o que a gente quer, né? A gente quer atingir o ponto máximo do IMA, né? O IMA é o incremento médio anual, né? E esse é o principal objetivo, né? Então, a gente vai inventariar essa floresta para ver qual que é o índice máximo de incremento médio anual volumétrico ali que a gente está atingindo, né, com esses plantios. Então, o objetivo, para atingir esse objetivo de estar sempre próximo ao máximo potencial desse IMA, é que a gente vai definir qual que é o ciclo de rotação, quantos desbastes vão ter, para buscar o maior volume produzido por hectare, né? E aí o incremento médio é o quê? Bom, eu tenho um estoque de X metros cúbicos hoje, e eu divido isso pela idade da floresta. Então, se eu tenho 100 metros cúbicos, eu pego 100, divido por a idade da floresta, 5, 6, 10 anos, e aí eu tenho o incremento médio anual, tá? E aí eu posso medir o incremento médio anual do volume total da floresta, ou seja, utilizando as fórmulas com a altura total das árvores. Eu posso fazer o incremento médio anual da altura comercial, ou seja, só a altura da tora, qual que é a altura comercial dessas toras que eu estou tendo. E aí eu vou fazendo esse ajuste do que é comercial, do que é biomassa. Então tem tem pelo menos 2 IMAs aí que a gente utiliza quando a gente faz, que com altura total e com altura comercial. Geralmente gera-se bastante conflito. Você vê IMAs aí de 30, 40, né, para mogno, e eles estão usando geralmente utiliza a altura total. Quando a gente joga com uma altura comercial, um incremento bom para os mognos, eles vão trabalhar entre 15 a 20 metros cúbicos hectare ano. É bem interessante já, e é o que a gente tem acompanhado no desenvolvimento. Então, quais as vantagens do desbaste, né? A gente produz madeira ao longo desse ciclo, então a gente tem volumes comerciais intermediários, né, que eu posso produzir, e claro, a região e o mercado local define se ele vai ser mais rentável ou menos, né?
a gente consegue potencializar esse incremento diamétrico nas árvores que estão ficando após os desbastes. Então, toda essa colheita de volumes comerciais intermediários, a gente vai tendo um controle de renda e investimentos durante esse período, né? A gente reduz dano, então, assim, bom, uma floresta mais fechada, ela suporta melhor condições de vento, condições de fogo, condições de doença e tal. Você consegue eliminar indivíduos sem perder a produtividade quando você tem um problema com pragas, por exemplo, né? Você tem uma ciclagem de nutrientes no sistema florestal, então toda essa biomassa que está sendo colhida, ela vai para o solo, ela vai retornar e vai enriquecer esse solo. Então, todo o material lenhoso, que é rico em lignina, ele é muito estruturante para solo, né? Então, tem, por exemplo, várias formas de agricultura regenerativa hoje, que se fala, que quer produzir muita biomassa local para enriquecer esses solos degradados que geralmente a gente planta essas florestas, né? Então, essa ciclagem de nutrientes dentro do sistema é muito interessante. E aí é uma oportunidade para a gente preparar melhor a área, a gente começar a selecionar melhores árvores, tanto para o corte final, como para a marcação de matrizes, para você começar a ter uma produção de sementes local, de sementes melhoradas, até para a clonagem futura dessas aves, para uso nos próximos plantios, para um material adaptado para a sua área. Abertura de acesso, você começa a dominar bem a questão dominar bem o seu plantio e a sua logística interna, né? Além de outras vantagens, então com plantio adensado inicial, você fecha rapidamente essas copas, você reduz a incidência de luz, e você reduz o investimento com mato competição, né? Você maximiza o ganho em altura das árvores até ela chegar já ao ponto máximo o seu índice de sítio vai chegar, né? Melhorando a forma dessas árvores, muitas vezes. Bom, basicamente é isso. Essas figuras mostram o quê, né? O seu sítio, a sua unidade, o seu hectare, ele tem uma capacidade de suporte de atingir um volume total. Então, quando você planta, ele não vai ultrapassar aquele limite. Então, tem vários índices que você pode usar, como a área basal, por exemplo, onde você vai ter lá no mesmo espaço, você vai ter 100 árvores, com um volume de madeira de 100 cúbicos, mas elas estão divididas em 100 árvores, por exemplo. E quando você desbasta, esses 100 metros cúbicos vão estar divididos em 50 árvores. Então, você vai ter árvores com maiores diâmetros, que é o que a gente deseja. Então, o desbaste, ele reduz o estoque de madeira na área para esse estoque de madeira que você suprimiu crescer nos outros indivíduos. Bom, e o que a gente tira no desbaste, né? Então, a gente tira uns exemplos aí, árvores bifurcadas, árvores tortas, né? Árvores suprimidas, árvores com uma bifurcação mais alta, né? Árvores que estão doentes, que estão com algum problema sanitário, isso também sai no desbaste. Então, essas figuras ajudam a gente a ter um pouquinho mais de didática e observar como a gente trabalha. E cada espécie vai criando a sua forma de enxergar ela, de captar. Então, o grande foliola, que é o antigo Caia evorensis, ele tem uma estrutura de copa diferente do Caia senegalensis. Então, as características das árvores de desbastes que vão sair, cada espécie tem uma forma de olhar. Alguma coisa que você quer acrescentar, Valéria? Acredito que não, por enquanto não. Tá. Bom, aí a gente tem alguns usos, a gente começou já há muito tempo, há uns 5 anos para mais, né? Bom, o que fazer com essa madeira de desbaste? Essa é uma grande pergunta, né? De todos os produtores. Então, nós temos, para cada espécie tem uma característica de madeira juvenil, né? Então, tem madeira juvenil que dá para fazer torneados, já usar em construção, do primeiro desbaste, por exemplo. O primeiro desbaste, geralmente, ele é custo, né? Ele é uma produção mais para lenha mesmo, né? Onde a gente tem buscado alguns mercados diferenciados, mercados torneados. Então, por exemplo, esse é um restaurante em Botucatu de um colega nosso, o Pé de Peixe,
que ele fez toda a estrutura do restaurante, as paredes, com madeira nossa do desbaste, no caso aqui é teca, que ela tem uma densidade interessante, a teca, o guanandi, eles crescem mais devagar e ele vem com uma madeira resistente. O mogno acabou não dando um produto tão muito interessante, a gente está aprimorando mais, né, para esse tipo de produto. Então, ele acaba não tendo esse viés tão comercial. Então, tem outros para artefatos, para artesanatos, tem vários usos para pequenas para movelaria. A gente vem testando essas madeiras juvenis, né, de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, né, para criar algum mercado para os touretes maiores, né, e assim começar a criar algum valor, mas é uma abertura de mercado nova, então não existe esse produto ainda no mercado, a gente está colocando agora, vários produtores estão fazendo esse esforço e a gente está desenvolvendo várias formas de serrar, de tornear, de secar esse material, de analisar a resistência desse material nos usos propostos, né, e gradativamente a gente está sentindo esse aumento de demanda pela falta de madeira. Então, os critérios de seleção de árvores são basicamente, então, forma do fuste, né, forma do tronco. Então, tem troncos que são bem tortuosos, né, esses saem primeiro, tem o grande foliola, dá muita tortuosidade, ele fica bem alto, a copa, bem sem galhos até, mas ele dá bastante tortuosidade também, então você tem que eliminar esses indivíduos, observar bem o nível de desenvolvimento, né, se está crescendo bem, então com uma árvore suprimida sai, a gente vai deixando as mais vigorosas, sanidade, se está com alguma doença, se está com algum problema sanitário, e a posição no campo. Então, às vezes, a gente está andando no desbaste, chegamos lá em 10, 12, 15 árvores juntas ali, que estão tudo dentro de um padrão alto de qualidade, e a gente vai ter que acabar tirando algumas árvores boas ali para eliminar a competição, por elas ter um grupo de árvores boas todas juntas, né? Às vezes árvores da bordadura a gente acaba deixando, então tem vários critérios ali de posição também no campo que a gente vai ter que adotar na hora de selecionar e marcar o desbaste. Toca aí, Valéria. Então, estou vendo que já tem bastante pergunta, a gente vai responder tudo, tá, pessoal? É legal que vocês participem também para a gente poder saber quais são as dúvidas, né? Então, eu acho que são 3 tópicos importantes para a definição do desbaste do mogno africano, bem como para qualquer espécie. A primeira é a espécie de mogno africano que você está utilizando. Né? Elas são diferentes de desenvolvimento, diferentes de forma, né? Então, isso eu vou falar cada tópico a seguir. O espaçamento do plantio, qual é o espaçamento que você utilizou, e o inventário florestal, que daí já responde uma das perguntas que acho que foi o José Vinícius, se eu não me engano, colocou como eu meço, como que eu calculo esse IMA e tudo. Então, todos os cálculos são feitos através de um inventário florestal, que vai estar sendo falado mais para frente também. Então, qual espécie que você plantou? Tem basicamente 2 espécies mais plantadas no Brasil. O Caia senegalensis é uma espécie mais rústica, ela pode ser plantada em solos menos férteis e climas mais secos. E então ela é muito rústica, né? Ela possui necessidade de poda, então é uma árvore que forma galhos laterais. E como você faz para diminuir a incidência de galhos laterais? Plantando mais adensado. Então, o ideal para plantios puros de Caia senegalensis é plantar no 3x2, no 3x3. Por quê? Senão, eternamente, você vai ter que ficar podando galhos laterais. E isso vai encarecer seu projeto. Então, é mais fácil, é melhor você gastar um pouco mais no início com mais mudas, mesmo que você vai retirar no desbaste, do que você ficar gastando com mais poda, porque a poda é muito mais demorado e o custo vai ser maior do que você gastou com as mudas. Né? Então, aqui é um plantio de Caia senegalensis no 3x2.
já está quase na hora do desbaste aí nesse plantio, tá? Vocês podem observar que já está bem sombreado, né? Não, então, já está num tamanho, esse plantio tinha 5 anos. Já, e a poda? Também fizeram pergunta da poda. Não é o tema aqui específico da nossa live, mas sempre que nós falamos de espécies florestais de madeira nobre, é um tema recorrente. Então, o Caia senegalensis, sim, é necessário fazer podas a partir do 1º ano até aproximadamente o 5º ano. Porém, a poda tem que ser na intensidade correta. Porque eu não falei para vocês que a gente usa um adensamento maior para que ela forme menos galhos laterais? Então, se você fizer uma poda como essa, dessa foto, que você poda excessivamente, qualquer galho que sai, você faz a poda, então você nunca vai ter o efeito do espaçamento agindo no seu plantio, né? Então, quando a gente menciona que o Caia senegalensis exige poda, não quer dizer esse tipo de poda que está na foto, porque é muito radical e a planta vai ficar fraca, ficar sem folhas. Então, a folha, como a gente fala, é a boca da planta, então ela não vai ter como crescer. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas com poda de mogno africano, né, principalmente com o senegalense, que é a espécie mais necessária de ser feita poda, então procura quem sabe fazer, né? É uma hora importante você ter uma consultoria, porque é uma etapa essencial, diferente de outras espécies. Cada espécie exige uma poda. Se você comparar a poda do senegalense com a poda do guanandi, com a poda da teca, cada uma tem sua particularidade. Então, vale a pena a gente buscar uma consultoria aí, que nós, da Futuro Florestal, no início, o primeiro plantio de mogno nosso, a gente também não sabia como fazer a poda, né? Então, nós fomos experimentando. E hoje nós já temos bastante conhecimento a respeito disso. Então, voltando ao slide anterior, a poda, na intensidade correta, vai manter uma certa sombra, um plantio fechado, né? Porém, sem excesso. Exatamente. Esse é um ponto da poda que gera muita ansiedade no produtor, né? Qualquer galinho que sai, ele quer podar, né? Porque acha que vai bifurcar, que vai dar nó. Então, você precisa dar tempo para a árvore apresentar o seu potencial de crescimento, você fazer a poda nas épocas mais corretas, né? E ter paciência nesse momento, esperar a árvore desenvolver, apresentar o seu potencial de incremento, o seu potencial de forma. Então, a partir do momento que ela fecha, ela, lá pelo 3º ano, 4º ano, ela começa a encostar as copas, no caso senegalense, ela começa a se endireitar, digamos assim, né? E aí ela começa a ter um corpo e você consegue conduzir essa forma, né? Adequadamente. Então, tem que ter um pouco de ansiedade. Já vi muitos produtores fazendo 2, 3 podas no mesmo ano, né? E sendo que dá para fazer uma por ano, dá para fazer uma cada 18 meses, cada 2 anos, pular um ano, dependendo. Então, dependendo do ritmo de crescimento que a área está tendo. Então, é uma ansiedade muito comum e a gente precisa ter essa paciência aí. Então, a Midori, lá do Rio de Janeiro, né? Já nós falamos por telefone. Ela mandou uma pergunta aqui: a poda se inicia com que idade ou tamanho? A poda do senegalensis é interessante você já iniciar no 1º ano, após um ano, já retirando os galinhos laterais. E também acontece de sair muito ramo ladrão no senegalensis. Se você fica muito tempo até a primeira poda, às vezes esses ramos ladrão ou algum galho fica muito grosso, aí fica difícil de você conduzir. Então, ela basicamente é feita uma vez por ano, nos 3 primeiros anos, e aí você vai analisando, né? Porque depende muito do desenvolvimento do plantio. Então, é importante destacar, gente, que a gente já visitou milhões de plantios, não milhões, mas muitos plantios de Caia senegalensis desde que a gente trabalha com essa espécie. E muitas vezes faltou poda, às vezes foi excesso de poda. O excesso é pior do que a falta, né? Às vezes a falta você consegue ainda corrigir, mas o excesso não. O que a gente tem que pensar na poda é assim:
às vezes as pessoas me perguntam, se a árvore está com um ramo bem torto, assim, se eu cortar aqui, ela vai endireitar? Não, gente, geralmente ela não vai endireitar, né? Então, assim, é bem aquela famosa frase, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Porque a árvore, às vezes, ela até consegue corrigir uma leve tortuosidade, mas se ela está muito torta ou com galhos muito abertos, ela não vai corrigir. Então, é importante saber de tudo isso para podar da forma correta e você ter no futuro árvores de qualidade, né? Já o Caia grandifoliola, que por muito tempo foi chamado de Caia ivorense, até hoje, né, a gente encontra na internet com esse nome, ela tem uma forma de fuste mais alta. E em plantios um pouco mais adensados, por exemplo, você pode contar ele no 3x3, no 4x4, ele vai competir uma árvore com a outra e tem como ficar mais reto, sem tanta tortuosidade, como o Eduardo falou. Comparando plantios de 3x3, 4x4 com plantios 8x8, que nós temos aqui em Garça, nós plantamos 8x8 em sistemas agroflorestais. No sistema mais adensado, a gente vê que tem mais árvores com qualidade. Então, para plantio puro, nós indicamos que também seja adensado. Não precisa ser 3x2, pode ser 3x3, 4x3, 4x4. Ele já não exige um 3x2 como os senegalenses pode exigir. Ele é uma espécie menos rústica, né? Tanto a clima quanto a solo. Então, um solo muito pobre, né? Não é indicado plantar o Caia grandifoliola. Não que ele vai morrer, mas ele vai ter um desenvolvimento pior do que os senegalenses. E clima também, né? Ele exige mais água, mais chuva. Ele pode ser plantado em sistemas puros e mistos. Tanto com café, com pupunha, né, só a questão de misturar com pastagem, que tanto o grandifoliola quanto os senegalenses exigem um manejo muito apurado, porque o gado muitas vezes danifica as árvores, ele gosta de comer as cascas das árvores. Então, a gente não tem indicado muito o sistema silvopastoril, a não ser que o pecuarista tenha um manejo muito apurado, né? Isso é um problema não só nutricional e comportamental. Então, assim, às vezes você peca o gado está sem comida, né? Falta comida no pasto, que tem as árvores, no silvopastoril. Ele começa a buscar outras fontes e também, às vezes, suporte mineral, falta de sal, manejo de água e tal. E também comportamental. Às vezes você tem um lote lá de 80, 100 vacas, 100 animais, você tem 2 animais que têm esse comportamento. Então, e aí ele acaba ensinando os outros. Então, por isso que fala assim, é um manejo de observação, né? Você tem que ter um campeiro, uma pessoa que está lá acompanhando, observando isso e separando e tirando esses animais, por exemplo, que tem esse comportamento errado. Se está atacando, você tem que retirar e tentar identificar o problema. Então, tem casos de muito problema, tem gente que teve muito problema com isso e tem gente que nunca teve. Então, assim, é um trabalho que vem evoluindo ano a ano, essa parte do consórcio com animais, principalmente com o gado. É isso aí. E, por fim, eu coloquei um tópico importante, que o Caia grandifoliola, ele, na maioria dos plantios, apresenta o cancro do córtex, que é uma doença que dá na casca. Ela só fica na casca, mas ela pode suprimir o crescimento das árvores. Tanto em plantio mais adensado, quanto em plantio um pouco menos adensado, tem árvores que são acometidas por esse cancro. E isso pode ser um critério na hora de você fazer um desmate. Vou retirar as árvores que têm cancro. Se você tiver somente as árvores do final, então aquela árvore vai fazer falta no seu estande. Mas se você tiver mais árvores, você tem como ter uma seleção melhor. E aí a gente tem vários tipos de plantio, né? Tem o plantio puro, de somente uma espécie, e isso, nesse caso aí, é os senegalenses.
temos o plantio Sistema Agroflorestal, que nesse caso é café com caia senegalensis. Então, eu coloquei para vocês, o senegalensis é melhor plantio puro, mas nós temos plantio misto com senegalensis, e ele é adensado na linha. E esse plantio está muito bonito, apesar dele ter formado mais galhos laterais, tem muitas árvores boas, que só de ter a competição lateral com a outra árvore já formou um fuste bem interessante. E plantio florestal misto. Aí eu coloquei duas fotos aí bem diferentes, que essa foto que eu tirei foto de uma árvore bem perfeita. Esse plantio é de caia senegalensis, caia grandifoliola e teca. São as 3 espécies no mesmo plantio. E do lado direito, que está o Caio, que foi nosso estagiário, com uma árvore bem torta, que é um tipo de árvore que vai sair no desbaste. Certo? Então, nesse plantio, nesse dia, a gente estava fazendo o inventário florestal e também a marcação do desbaste. Então, na parte do plantio misto, é interessante porque existe uma linha de trabalho na silvicultura tropical que já vem sendo validada há muitos anos, né? Tem trabalhos de pesquisa na área de plantio com plantios mistos há mais de 20 anos em várias regiões do Brasil, do mundo, quer dizer. E sempre que a gente começa a consorciar 2, 3, 4 espécies, você tem ganhos com redução de problemas fitossanitários, você consegue, se você agregar espécies que têm uns ritmos interessantes, não tenha nenhum problema alelopático uma com a outra, você pode potencializar o crescimento das duas, você melhora a opção, muitas vezes, a forma das árvores, que você está colocando espécies com comportamentos de copa e crescimento diferentes. E isso é muito interessante, que é uma linha de trazer para a silvicultura comercial algo um pouco mais parecido com a natureza, né? Que é ter uma silvicultura close to the nature, né? Buscando isso. Isso é uma coisa inovadora. Se plantar mogno, espécies alternativas já é uma inovação, o plantio misto ele é uma segunda fase, aí, digamos assim. E a gente sempre recomenda, como técnico, fazer algum teste nessa linha, e vários produtores têm aceitado esse desafio, né? Porque para desbaste, que é o assunto que a gente está falando, quando você insere mais de uma espécie no talhão, vai gerar uma maior necessidade do planejamento de desbaste, porque você vai ter, na hora de selecionar o que vai sair primeiro, você vai ter que analisar bem o que você vai tirar e tal. Mas é uma linha de trabalho que eu acredito bastante como técnico, como silvicultor, e tem vários plantios andando que a gente está acompanhando e com muita coisa, muito acerto, alguns erros também, e faz parte do aprendizado aí. Nesse plantio, por exemplo, como nós misturamos o Caia senegalensis com o Grandifoliola, e tem outros produtores que fizeram isso, nós vimos que o senegalensis ele foi afetado positivamente pelo fuste do Grandifoliola, ele ficou mais alto, com menos galhos. Então, foi nesse mesmo plantio, tem ele puro e tem ele misto, a gente conseguiu comparar. Exatamente, então a tendência é que o Caia senegalensis no plantio misto ele fique mais baixo, mesmo você adensando, mas com o Grandifoliola ele fica mais alto e ele acaba puxando esses senegalenses mais para cima, né? Aqui no caso que tem teca no meio, a sombra do mogno reduz a brotação da teca, que também a teca dá um problema grande com poda, você está todo ano podando, então a sombra também reduz a necessidade de desbrota. Então, tem vários fatores interessantes e que é muito legal visitar quem tiver oportunidade. Aí mais algumas fotos de plantios mistos, né? De mogno, a mistura de 2 mognos. Que são 3 plantios diferentes, regiões totalmente diferentes. Então, na esquerda, na parte de cima, é um plantio na região de Itacaré e Maraú, né? O plantio lá de Henrique, do Madeiras Raras. Então, ali tá com 1 ano, completando agora. Senegalense Grandifoliola. Aqui na direita já é um plantio lá de Jacutinga, de um produtor, o Antônio Carlos Bartolomei. E aqui embaixo é em Brotas, né? Um plantio também na região. Esse de Brotas são
75% senegalenses, 25% grande foliola, os outros dois também, que é uma forma de a gente preencher mais os espaços senegalenses, que ele vai acabar saindo mais por causa da questão da forma dele. Então, os espaçamentos relacionados ao desbaste, né? Espaçamentos mais adensados, como o 3x3 e o 3x2, eles vão exigir 2 a 3 desbates, né? E uma maior possibilidade de seleção de árvores. Então, se você tiver algum problema com doença, com forma, você tem mais árvores para selecionar. E os espaçamentos mais amplos, 5x5, 6x6, 8x8, exige 1 a 2 desbates, né? Porém, a desvantagem é que você tem uma menor seleção das árvores. Então, é importante que você planeje bem qual o seu objetivo. Então, no caso, muitos produtores estão buscando fazer sistemas agroflorestais. E aí, para o sistema agroflorestal, geralmente você precisa de luz na área. Então, sim, aí você vai usar um 8x8, um 7x7, e dependendo da cultura que você colocou, né? Nós temos a pupunha com o grande foliola e se deu muito bem, porque ele não dá muita sombra, né? Já alguns plantios que nós fizemos com outras espécies, jequitibá rosa, senegalense, mais adensado, então formou muita sombra e a pupunha vai definhando. Então é importante que o produtor defina bem o objetivo para saber qual é o espaçamento que vai utilizar. E aqui o Eduardo vai pegar a palavra para falar sobre o inventário florestal, que é uma etapa muito importante a ser feita e que geralmente são técnicos, engenheiros agrônomos, florestais, ou uma empresa como a nossa que vai ter, né, o know-how de fazer. Eu vou passar a palavra aí para o Eduardo. É isso aí, Valéria. Aqui o inventário ele é importante para dar as premissas para a marcação de desbaste. Então, geralmente a gente começa os mogos a medir a partir do 3º ano, quando ele já começa a ter um diâmetro, altura do peito interessante para começar a medir. Ideal é fazer anualmente, né, quando existe essa possibilidade, mas bianual também resolve bem. Então, a gente, com os inventários, a gente consegue ter uma radiografia do plantio em termos de dados de seu desenvolvimento, crescimento médio em altura, crescimento médio em diâmetro, os máximos e mínimos também de diâmetros e desenvolvimento, para você desenvolver uma curva, né, uma foto de quantos indivíduos você tem nas classes geométricas diferentes, para também a gente começar a saber qual que é o diâmetro mínimo que eu quero tirar. Então, assim, se o diâmetro médio é 10 centímetros, então eu vou tirar de 10 para baixo, né? Quanto que isso representa dentro do meu plantio? É 30%? É 20%? É 40%? Né? E aí, tendo essa estimativa que o desbaste, que o inventário te dá, você vai preparado para o campo para saber, não, eu vou tirar 35%, 20%. Essa intensidade também, o inventário vai te orientar com os dados, né? Porque uma coisa é você olhar a floresta, outra coisa é você medir esses dados, processar estatisticamente isso e conseguir entender o que ele está te falando ali, né? Então, ele é fundamental para a gente planejar o desbaste, né? Ele ajuda a reduzir o erro, né? Os níveis de erros, e também, tanto para acompanhar esse crescimento, então a gente, beleza, estou medindo ano a ano, e fazer um inventário um inventário pré-corte, geralmente a gente pode fazer um inventário com maior amostragem, para aumentar a precisão desses volumes que vai ser retirados, que vão ser retirados, e também já dá para fazer até uma cubagem, né, rigorosa dessas torinhas que vão sair para melhorar a precisão também do volume que vai sair. E cada espécie tem essa característica e os inventários acabam criando uma base de dados para que a gente crie um programa específico de inventários para cada uma. A gente consegue começar a montar fórmulas de crescimento, modelos que exemplificam qual que é o crescimento daquela espécie. Então, o inventário vai te dar a porcentagem dessas áreas vão ser retiradas,
quais os diâmetros, intensidade que vai sair, marcação, aí depois eu parto para o campo com esses dados, com esses critérios definidos, marco as árvores, né, para liberar o corte das mesmas, e aí a gente, após o corte, antes do corte, com esses dados do inventário, já é possível saber quanto de volume vai ser retirado, para se tentar fazer uma pré-venda desse material antes do corte, saber quanto de lenha vai produzir, quanto de torete vai produzir, para se já buscar algum mercado, se existir localmente. E aí, após o corte, separar as madeiras, separar o que é lenha, o que é torete, empilhar e depois enviar para um pátio, enviar para uma serraria ou enviar já direto para o cliente final. E aí, algumas fotos. Então, aqui a gente tem um plantio à esquerda antes do desbaste, esse é um plantio de grande foliola com 5 anos, no 3x2. A gente marcou os desbastes, já com as marcas, o motosserrista e o seu ajudante vão entrando. Então, aqui uma foto das copas das árvores, né, antes do desbaste. Então, aqui a gente já vê que, nessa imagem, as copas já estavam tomando todo o espaço de luz, né, ou seja, praticamente elas já estavam todas se encostando, então, reduzindo essa competição por luz, essas copas vão ganhar diâmetro e as árvores também vão ganhar diâmetro também. Só para complementar essa foto, é um indicativo assim, bem prático, né, que o produtor mesmo pode verificar, né, poxa, já está bem fechado, as copas já estão encostando uma na outra, acho que eu estou precisando de um desbaste, vamos, né, analisar isso. É bem fácil de verificar no campo isso daí. Exatamente, é bem visual. Então, no visual, essa é uma foto que ajuda. E outra questão que você olha no visual é se a sua floresta estacionou no ganho de altura. Se ela já deu uma estacionada e encostou as copas, você já está atingindo o índice máximo ali de sítio que sua área está dando. Então, são observações, assim, práticas. Né? Mas aí a gente consegue observar também que esse adensamento, né, aqui, após o desbaste, essa foto, então já foi retirada os indivíduos menores, os piores, e a gente já consegue ver que o remanescente são indivíduos bem melhor qualidade. Ficam os indivíduos sadios, com uma forma bem melhor, né, mesmo o grande foliola adensando mais, ele acaba tendo um ganho de forma interessante, e também é uma observação bem prática, assim, que a gente consegue observar no campo depois do desbaste. Aí aqui alguns fatores, aqui no caso do grande foliola, as árvores que a gente vai retirar, esse é um dos índices, né, então tirar aqui na foto de baixo, tem 2 árvores, aí uma árvore mais fina, a árvore que estava bifurcada e uma árvore que estava mais doente, né, com o problema do cancro. Mais algumas imagens aí, então, as árvores marcadas, a gente acaba usando uma tinta, um spray, para facilitar a marcação, e depois a equipe vindo, direcionando essa queda, então, planejar para que lado você vai derrubar as árvores, né, para facilitar essa queda, direcionar essa queda, e aí depois uma foto de uma árvore já cortada, depois do desbaste. É importante mencionar que essa fase de marcação de desbaste é uma etapa bem importante, né, então, a pessoa que vai marcar, ou ela precisa ser o próprio técnico, né, uma empresa especializada, ou uma pessoa da propriedade pode ser treinada para fazer essa marcação. Nunca deixar o motosserrista escolher, porque senão ele vai ter o trabalho em dobro e vai demorar muito mais. Exatamente, então a gente faz muito isso, né? A gente vai na propriedade, ajuda a ficar um dia lá capacitando um funcionário, um encarregado da propriedade, para ele fazer isso depois, e a gente marcou uma parte, ele conseguir ter condições de treinar e fazer as próximas, né? Então, aí mais algumas imagens para a gente analisar o diâmetro, né, dessas árvores que estão saindo, né, um desbaste de 5 anos. Aqui já foi um desbaste mais tardio, numa área de senegalenses com 7 anos, já saíram torinhas mais, várias árvores que bifurcaram mais baixo, elas acabam ganhando maior diâmetro, né, e causam um efeito bem interessante. Então, aqui foi um desbaste que a gente fez, já saíram toras maiores, tá vendo?
toras da bordadura, algumas torinhas também de áreas de SAF, né, que tinham 7 anos. Os produtos, então aqui é um SAF com café, né, que foi cortado agora, recentemente. Então aqui os produtos que saem, né, sai geralmente uma tora e bastante lenha. Então, e num agroflorestal, o diâmetro acaba sendo maior, porque geralmente numa agrofloresta você aduba mais, você tem uma cultura companhia ali, você tem mais espaço. Muitas vezes as árvores abrem a copa mais cedo e engrossam um pouco mais rápido, mas mesmo assim, tendo um diâmetro maior, elas ainda continuam tendo um cerne precoce, um cerne juvenil ainda. A gente pode ver nessa foto da bolacha aí da tora, como a gente ainda tem uma grande quantidade de alburne e a gente ainda tem um miolo ali que vai ser descartado. Então, apesar de se ter um volume interessante, ainda se tem uma madeira com muita porcentagem de madeira jovem. Só para complementar, né, às vezes pode ter alguém que não está familiarizado com esses termos. O alburne é a parte mais branca, né, que tem na bolacha. Geralmente ele não tem tanta resistência principalmente para brocas, né, bichinhos que vai penetrar nessa parte aí. E a madeira de lei, ela tem esse nome, né, madeira de lei, madeira nobre, justamente por ter a árvore completamente formada por cerne. O cerne é a parte interna da árvore, onde as células vão morrendo, ela fica toda, com o tempo, ela vai ficar praticamente a tora inteira de cerne. Aí sim ela vai ter a qualidade da madeira nobre. Exatamente, existe uma diferenciação celular ali, né, da madeira, e ela fica toda preenchida e fica com uma qualidade melhor. Então, o que vai agregar valor na sua madeira, na sua tora? É a porcentagem de cerne e os diâmetros que essas toras estão. Então, essas fotos aí de um desbaste de um grande foliola com 12 anos, que estava consorciado com café também, teve um bom desenvolvimento, né? Aqui é um outro desbaste de 12 anos, uma área que tinha um espaçamento maior, era um espaçamento 6x6, então o primeiro desbaste foi com 12 anos somente, e a Tropical Ecowood está trabalhando essa madeira, ela que fez esse desbaste, fez esse beneficiamento, isso aí é lá em Garça, na serraria da empresa, e vem buscando o comércio para esse material, trabalhando a secagem dele, então tem bastante desenvolvimento da tecnologia dessa madeira juvenil ainda, e estamos buscando cada vez mais mercado, já que a oferta desse produto agora, que os produtores já estão atingindo 8, 10, 12 anos de idade, começa a ter oferta. E você abrir mercado de um produto e você não garantir a oferta desse demanda, você gera uma demanda e não consegue preencher essa demanda, você acaba não tendo consistência na formação desse mercado. E agora a gente está tendo uma oferta maior, e isso vai ser bom para todos os produtores. A madeira aí toda tá bicada, tá vendo? Aquele grande foliola cortado, uma madeira mais jovem dá muito baixo rendimento, então dá muito trabalho, bastante despesa na serraria, mas sai também já uma madeira razoável de produção, tá? E aqui alguns produtos já feitos com essas madeiras de desbaste, de Aieteca, o Caia senegalensis, louro frejó, louro pardo, uma tábua de guanandi de 18 anos aí, já são materiais interessantes que a gente vem produzindo. E é por aí, gente. Eu acho que a gente até se estendeu um pouco mais, porque a gente acaba entrando em vários temas, é um tema muito gostoso de falar, gera bastante dúvida, eu acho que a gente tem bastante pergunta aí. Sim, para eu tirar a apresentação, para ficar, como que faz mesmo? Vamos às perguntas, então. No caso do guanandi, com que idade deve-se iniciar as podas e o inventário? Qual que é o nome da pessoa? Alessandro, nosso cliente, lá de Minas, né? Então, o guanandi, ele exige uma poda totalmente diferente do Caia senegalensis ou do Caia ivorensis. A gente tem que ter muito cuidado com a poda do guanandi, porque no primeiro, segundo ano, você só vai tirar ramo ladrão ou bifurcação.
como ele sai os galinhos laterais, todo mundo acha que tem que tirar também aqueles galinhos laterais, mas ele não perde a forma. Então, você só tem que manter a forma da árvore. E o inventário, geralmente, a partir do 3º ano, está excelente começar. E você pode fazer anualmente ou bianual, a cada 2 anos. É uma quantidade suficiente aí. A poda do Guanandi, geralmente, ela é gradativa, você levantando essa saia dele, alguma correção de bifurcação que pode ocorrer, mas é menor intensidade. E, geralmente, ela pode ser bianual. É um ano sim, um ano não, até atingir a altura de poda. Tem algumas perguntas que eu vi aí sobre até quando eu podo, né? Até qual altura eu podo. Bom, 80% do valor da produção madeireira de qualidade está nas 2 primeiras toras. Então, assim, as duas primeiras toras de 3 metros é onde você tem que concentrar o seu esforço de qualidade. Então, podando até 6 metros, já é uma altura razoável para viabilizar todo o seu plantio comercialmente. Acima disso, já começa a ficar mais trabalhoso e mais caro. E o ganho econômico daquela terceira tora, talvez ele não vai compensar isso, tá? Então, podando até 6 metros, já está ok, tanto para o Guanandi, como para os senegalenses, para outras espécies, a teca também, mas tem casos, às vezes, de produtores que conseguem podar até 8 metros, fazem algumas plataformas em trator, aí depende da sua logística, da qualidade do seu plantio, se ele é íngreme, se não é íngreme, da ferramenta que você vai utilizar. Então, tem produtores que conseguem podar até 8 metros, 9 metros, que utilizam uma plataforma de auxílio num trator, numa carreta, faz plataformas aí que consegue, o operador consegue chegar a 4, 5 metros, e aí com uma serra, um alongador, ele consegue atingir 8, 9 metros de altura. Mas chegando a 6, 7 metros já está muito bom como altura de poda. Pessoal, nós vamos responder todas as perguntas, mas eu gostaria de informar se você precisa de um apoio na sua propriedade, a gente preparou essa surpresa aí para vocês, que é o seguinte: se você precisa de uma consultoria, tanto na parte de análise de aptidão da sua área, como na parte de orientações de plantio, orientações de poda, inventário florestal, e você está participando da nossa live, a gente vai enviar um e-mail para vocês preenchem esse cadastrinho falando o que vocês precisam, e vocês vão ter um desconto especial aí nessa consultoria, tá? Essa surpresa nem eu estava sabendo, hein? Para incentivar as pessoas a virem para a nossa live, também participarem, né? Eu estou vendo que tem bastante aí gente interessada, tanto no manejo, quanto em saber como, né, podar, como fazer o inventário. Uma pergunta mesmo, com quantos anos posso fazer o desbaste do mogno? Então, vai depender do seu espaçamento, da sua região, se é uma região que o mogno teve um desenvolvimento mais rápido, né? Às vezes solo melhor, solo mais pobre, chove mais, chove menos, e aí entra até na pergunta que uma outra pessoa fez sobre desenvolvimento com irrigação. Tudo vai depender, gente. Nessa área do agro, nós temos várias variáveis, mas, de uma forma geral, tá? Em plantio adensado, o primeiro desbaste vai se dar entre 5 a 6 anos, tá? Tem pessoas que fazem até com 4 a 7 anos, então vai depender realmente do desenvolvimento do seu plantio e do espaçamento que você utilizar. Então, e nessa parte de irrigação, entra um pouco na questão de requerimentos pluviométricos das espécies, né? Os senegalenses, ele ocorre em regiões, naturalmente, de até 600 milímetros por ano de chuva. Então, por isso que ele é muito rústico, e a gente tem tido sucesso nessas áreas até mais do semiárido ali do Nordeste, tá? Ele aguenta muito bem esse estresse. E ele ocorre de regiões de 600, o normal é ocorrer em regiões de 800, 700 milímetros, mas ele ocorre em áreas também de 1.300, 1.400 milímetros, também naturalmente lá na África. Mas ele tem se desenvolvido muito bem em áreas até um pouco mais que isso.
O grande foliola, ele ocorre entre 1.000 e 1.800, 2.000 milímetros, né? Então, a gente recomenda pelo menos uns 1.000 milímetros pro grande foliola. E quando a sua pluviosidade é menor, você diminui a densidade de árvores também por hectare, né? Uma técnica bem prática, assim, que sem saber o que fazer, você planta uma árvore por milímetro. Então, se você tem 1.000 milímetros, plante 1.000 árvores. Se você tem 800 milímetros, plante de 800 para baixo. Então, são coisas que, para você não ter que entrar no investimento, num sistema de irrigação, que ainda é uma coisa nova na floresta. Muita gente que gosta de irrigar nos 3, 4 primeiros anos, depois tirar a irrigação. E tem a gente que plantou em áreas que vai precisar irrigar a vida inteira. Então, é uma coisa muito nova na silvicultura, a parte de irrigação. Tem uma outra pergunta, qual madeira tem maior valor? Mogno africano, guanandi ou teca? Quem responder essa, Du? Olha, é uma pergunta difícil de responder, tá? Porque por exemplo, os mognos, hoje, quase 100% da madeira vem de área natural. Então, os valores são daquelas toras grandes de árvores antigas, né? Varia, hoje, na África, a oferta de 600 a 800 dólares a $1.000 o cúbico, tá? FOB, porto, exportação, madeira de corte final. De desbastes, a gente não tem parâmetro ainda, né? A teca, ela já é proveniente de plantios, então você tem um valor de mercado muito estabelecido, padrões por valor de tora diferentes, características das toras. E o guanandi hoje ele também vem de área de manejo. E muitas vezes ele é vendido como cedro, como mogno, porque é uma espécie muito parecida e exclusivamente de manejo. Então, elas têm um valor muito aproximado, muito, muito semelhante uma da outra. Então, elas estão na faixa de R$2.000, uma média de R$2.000 a R$3.000 seria o valor dela internamente, do corte final. E o que vai depender é a qualidade. Independente da espécie, vai ser a qualidade da sua tora, a idade da sua tora, né? Vai ser muito mais determinante até do que a espécie em si, né? Na questão de valor, tá? O inventário é feito em quantos por cento das plantas? O inventário é feito numa porcentagem, geralmente, em eucalipto, é feito em 2% da área. Mas em mogno a gente acaba usando até 5%, por ter essa diferença. Então, são colocadas parcelas permanentes, né, para você medir sempre as mesmas parcelas, onde a gente avalia a altura, diâmetro e qualidade também. Se tem doença, se é torta, bifurcada, entre outras informações como essa. Tá? Vamos ver mais uma outra aqui. Utilizando a inseticida correto e a adubação necessária, a planta vai superar a broca do ponteiro quando atacada? A broca do ponteiro, na maior parte dos plantios que eu visitei, não tem acometido os mognos africanos, mas tem alguns plantios com problemas, sim. Principalmente que eu visitei um plantio de caia grandifoliola e o próprio caia ivorensis verdadeiro, onde a broca, na Bahia, né, e onde a broca atacou bastante. A adubação correta e o manejo, infelizmente, não vão fazer a planta superar a broca do ponteiro. Realmente, a broca do ponteiro é uma praga que geralmente ocorre nas meliáceas, principalmente no mogno brasileiro, cedro, rosa, e no mogno africano, até o momento, são poucos plantios que existem, porém, ela é um problema sem solução ainda. Tá? Na verdade, é um manejo integrado que você tem que fazer. Então, você tem que fazer um manejo de controle da população de broca que surge. Então, você vai fazer um controle até sua árvore ter essa altura comercial. Então, se a sua árvore já vai ficando mais velha e vai saindo dessa área de risco, ela já atingiu uma maturidade razoável, você vai reduzindo a necessidade desse problema da broca do ponteiro.
Apesar que, então, assim, quando a gente trabalha com controle, manejo de inseticidas, no caso do mogno brasileiro, a gente trabalha com inseticida, adubação e poda. Então, você podar a área doente para estimular a rebrota, reconduzir esses brotos que virão. Então, é manejo de poda, é manejo de inseticidas e é manejo de monitoramento e manejo de adubação, para ajudar essa planta a crescer um pouco mais rápido nessa fase de maior risco. Nós não notamos ainda no senegalenses ataque agressivo da broca do ponteiro, foi mais oportunista em alguns casos, e no grande foliola ele foi mais suscetível sim, e especialmente quando você tem proximidade com outros plantios, né? Teve muita gente que plantou mogno brasileiro próximo, plantou cedro junto e tal, e aí isso acaba não identificou. Então, se você identifica rapidamente o problema, você já começa a controlar essa população e muitas vezes ela tende a não se estabelecer, ou você consegue minimizar esses ataques, até essa floresta atingir uma maturidade que não vai precisar mais. Tem bastante pergunta sobre a madeira, né? Possibilidades de uso aí para cercamento, se é necessário tratamento, também a secagem da madeira. Se você puder falar um pouco sobre isso, Du. Assim, nós fizemos um trabalho teve um engenheiro que trabalha com a gente, engenheiro florestal, fez no doutorado dele uma análise das madeiras do grande foliola, dos senegalenses e do guanandi, né? Testando o quê? Durabilidade dessas madeiras de desbaste de 8 anos, torneou essas madeiras e fez análises de tratamento, tá? Os 2 mognos não deram um tratamento satisfatório para autoclave, eles não penetraram bem o produto. O guanandi penetrou satisfatoriamente, depois dá para buscar, esse é um artigo publicado. Ele não tem não tem muita absorção de tratamento, isso não foi muito interessante, mas precisa ser avaliado, continuar esses testes, né? Muita gente queria testar os mognos para palanque de cerca, né, dar uns palanquinhos e tal, e tratar para isso. Então, por ele não penetrar muito bem, ele vai tratar somente uma parte por fora, assim, não tem homogeneidade de tratamento. Então, isso acabou não dando uma perspectiva tão boa para tratamento do mogno. Quanto ao beneficiamento, as madeiras jovens, ela tem sofrido um pouco com ataque de insetos pós-corte, né? O brancal, o alburne, ele é mais suscetível. Então, a secagem, ela ainda é um processo que está sendo desenvolvido também. Qual que é o ritmo de secagem, a intensidade, a curva de secagem vem sendo desenvolvida gradativamente para ter menos defeito. Então, a ideia de secar é para reduzir o defeito de rachadura e empenamento que essa madeira jovem ainda proporciona. Tá? Tem o professor Antônio Leles Pinheiro, ele está perguntando sobre produtos não madeireiros, né? Para os mognos, os produtos não madeireiros, ele não tem tanta aptidão. Tem alguns trabalhos medicinais de produtos, né? Tem alguns trabalhos que a gente acompanha assim na literatura que fala que eles têm propriedades, os senegalenses têm casca e folhas, propriedades bactericidas e tal, uso contra leishmaniose. Tem alguns fármacos que podem ser produzidos, né? Outro produto são as sementes, né? Então, você produzir um pomar de sementes, você fazer um plantio mais adensado, selecionar material, eliminar as árvores ruins e deixar as melhores árvores se cruzarem, né? Ali, você vai produzir uma semente interessante que é um subproduto com valor comercial, né? Eles demoram 10, 12 anos para começar a produzir semente. Então, até 12 anos você já conseguiu identificar as melhores árvores e estimular elas também a produzir, né? Então, quando você quer fazer um pomar de sementes, você tem que selecionar as árvores e eliminar as outras árvores ao redor para estimular ela a ter mais luz, maior incidência de luz e tal, e produzir e ter um estímulo maior para o florescimento. Tem vários outros professores que testaram hormônios, né, para antecipar o florescimento, isso também até pode proporcionar resultados interessantes. Para outros subprodutos, tem outras espécies madeireiras interessantes, né, no caso, por exemplo, o guanandi, a gente vem estudando o óleo das sementes, isso é uma coisa que vem sendo desenvolvida, mas
ainda não chegou num produto final. Tem um colega nosso, um parceiro nosso que trabalha com a gente bastante tempo, o Patrick, da Fazenda Coroputuba, ali em Pindamonhangaba. Ele tem um plantio de Guanandi já há algum tempo também, 12 anos, e eles estão fazendo um trabalho com a polpa do semente do Guanandi, a polpa do fruto. Estão fazendo um drink, né, destilando, usando essa polpa na destilação de algumas bebidas, muito interessante, e vai sair no mercado em breve. Então é bem interessante essa parte também. Mas para os mognos é mais complicado essa parte de subprodutos. Um subproduto dos desbastes, né, é a biomassa, que ela é muito rica, né, se você devolver isso para o solo. Então, fala assim, pô, mas eu vou desbastar, não vou conseguir vender, a lenha está muito barata na minha região. Então, se você depositar na sua área, você desbastar e deixar a madeira ali sendo integrada à fertilidade do solo, já é um subproduto muito interessante para os solos, né, para a fertilidade da área. Vamos responder mais essas duas últimas, e aí eu acho que a gente vai finalizar. Como se dá o manejo da adubação? A gente tem que pensar, pessoal, que não é porque é árvore que não necessita ter os cuidados com adubação, calagem, gessagem. Então, o primeiro passo, análise de solo. É muito importante, né, para a gente ver se é necessário a calagem, a gessagem, isso vai ajudar muito. E a adubação é feita praticamente nos 3 primeiros anos, né? Então, não existe uma receita de bolo para adubação, que vai depender muito do solo que a gente for trabalhar, mas é necessário ser cuidado com uma cultura agrícola, né? Com as adubações anuais aí, para que você tenha um desenvolvimento melhor, sem excessos, tá? Porque eu também já vi adubações, assim, excessivas, e para o mogno não é interessante, porque às vezes ele cresce muito e tomba. Então, tem que ter um pouco de cuidado, né? Ter uma orientação básica aí no início, né? Principalmente com quem já planta e baseado na recomendação de adubação, mas não dá para plantar e largar, achar que não precisa de calagem, que não precisa de gessagem, porque você quer que cresça rápido também, você quer ver o desenvolvimento equilibrado, da sua floresta equilibrado. E por fim, eu vou passar essa para o Eduardo. Existe correlação entre o IMA e o tempo de maturidade para a madeira nobre? Essa correlação, se existir, é semelhante em diferentes espécies de mogno? Do Bruno Santos. Existe correlação entre IMA e o tempo de maturidade. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim... O IMA é assim, independente do IMA, né, você pode ter um ganho de volume rápido, mas não necessariamente maturidade rápida. Isso aí é muito genótipo, muita genética às vezes. Então, às vezes você corta uma árvore grossa, que quase não tem cerne, às vezes você corta uma árvore mediana, que ela é quase cerne, puro cerne. Então, na hora de selecionar um material genético superior também, analisar a qualidade da madeira do que você está selecionando é importantíssima, até para você ter uma correlação mais direta, né? Você quer uma madeira de qualidade, não necessariamente a que cresce mais. Isso aconteceu muito com o pinus, né? Ficaram selecionando madeiras que crescem, pinos que crescem mais rápido, mais rápido, mais rápido. O pinus é muito utilizado para serraria, e aí agora o melhoramento está olhando para as árvores que têm melhor madeira, que tem um crescimento mais estável, né, que aí a madeira cresce com maior qualidade também. Então, é aquela coisa, a gente tem que olhar o parâmetro todo, o que você quer, para ver o que você seleciona, né? Então, não é só IMA que a gente quer. Então, esse é um outro ponto. Aí tem uma do Moacir Medrado, aí, obrigado por estar presente, grande mestre aí da floresta também. Considerando o desbaste por baixo, desbaste por cima, qual você indicaria para um pequeno silvicultor e qual para um médio e grande silvicultor? Aí está uma boa pergunta. Bom, quando você faz um desbaste por baixo, você deixa o melhor para depois, mas você não gera uma receita interessante porque você está produzindo, está tirando as piores. Para um pequeno produtor, às vezes isso pode ser ruim, porque ele não consegue antecipar nenhuma receita. Então, às vezes, fazer um desbaste por alto, ele consegue gerar alguma receita melhor, né? Porque você está tirando, no caso, as médias acima, né?
e você antecipa essa receita dessas árvores mais grossas, digamos assim, né? E vai deixando as mais finas para ela ganhar tempo. Então, vai muito... a decisão do desbaste por alto ou por baixo, ela está muito direcionada à necessidade de caixa também, de cada um, né? O médio e grande silvicultor, geralmente, ele já planejou essa receita mais no longo prazo. O pequeno, ele já tem, às vezes, mais necessidade de caixa. E aí, isso cai numa pergunta assim, o ciclo, eu corto com 20 anos no final? Ou corto com 18? Né? Bom, com 18 você já tem madeira, que vai... claro que quanto mais velha, mais diâmetro e melhor qualidade você vai ter. Então, muitas vezes você vai chegar com 20 anos já, madeiras uns diâmetros interessantes, mas se você já esperou 20 anos, pode fazer um último desbaste e deixar mais 100 árvores para cortar com 25. Você vai ter produtos melhores. Então, é uma análise técnica e econômica, né? Bom, a árvore está crescendo, está saudável, posso esperar um pouco mais? Tecnicamente, ok. Mas e minha conta no banco está negativa, né? Então eu vou cortar um pouco para manter em pé o projeto. Então, essas análises são interessantes de se fazer caso a caso. É isso aí. Então, a gente agradece, né? Eu, em nome da Futuro Florestal, agradecemos a presença de todos, tanto as pessoas conhecidas, quanto as pessoas que a gente não conhece, vai ter o prazer aí de conhecer, e que espero que tenha sido proveitoso. Vamos ter live todas as semanas, quarta-feira que vem já vai ter outro tema, que, se eu não me engano, é como iniciar seu projeto. Então é isso aí, pessoal. Agradeço. Boa noite. Agradeço a todos aí também, a presença de vocês, a audiência, né, por estar aí com a gente. Muita gratidão aí por estar podendo passar um pouco para vocês aqui nossa experiência e saber que tem bastante interessado em ser silvicultor. A silvicultura precisa cada vez de mais novos adeptos. É um setor muito promissor e que pode gerar uma grande receita aí para quem investir, para o setor como um todo. A gente precisa de mais produtores. Falar um pouco de escala aí, a gente recomenda para serraria. Para ter uma serraria, precisa ter uns 50, 100 hectares, pelo menos. Uma escala mínima de plantio, a gente recomenda uns 5 hectares, né, no mínimo, aí para começar. E aí tem uma última pergunta aqui, do Gino, que é um cliente nosso que está plantando. Ele fala assim, como a floresta natural consegue produzir mogno africano e cedro rosa sem ter broca, né? Qual que é o segredo da floresta natural? Diversidade, né? Então, geralmente, mogno e cedro, eles não ocorrem em blocos, ele ocorre poucos indivíduos por hectare, muitas vezes 1 ou 2 indivíduos dentro da floresta. Então, aí é uma estratégia dele, natural, da diversidade, de conseguir produzir. E muitas vezes, dentro da floresta, você tem um indivíduo atacado também, né? Só para complementar, quando eu estava no final da minha graduação, eu tive aula com uma professora, né, engenheira florestal, que eu gosto muito, a Vera Alex, e ela, numa visita, ela nos falou sobre a questão do mogno, da broca do mogno brasileiro, que na floresta existe a broca, sim. Existe. E pelo mogno brasileiro ter um crescimento muito bom, ele ser muito rápido, né, produtivo, então existe a broca justamente para diminuir o crescimento dela, para que ela não vire um bloco de mogno brasileiro, para que exatamente exista a diversidade da floresta. Então, não é que não existe o componente, o patógeno na floresta, existe, porém ele está em equilíbrio com o meio. Exatamente. Então, são estratégias de cada espécie. A gente tem que conviver com isso, por isso a diversidade de plantios, os plantios mistos. Cada espécie tem sua vantagem e desvantagem. Não existe a melhor nem a pior. A pergunta que a gente mais escuta: qual que é a melhor espécie? A gente fala assim, a melhor resposta é depende. Então, eu deixo aqui o agradecimento mais uma vez. Boa noite, todos se cuidem. Vamos pensar positivo para o Brasil superar esse momento delicado que vivemos e seguimos em frente plantando florestas. Abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite.